Acharam Romanos 11, 5 a 7. Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. Amém? E os outros foram endurecidos, que foram os judeus. Agora nós vamos para Efésios. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Vamos orar. Senhor, nosso Pai celestial, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado para te louvar e glorificar e exaltar o teu nome. E aqui nós estamos, Senhor, para aprendermos a ser melhores crentes, melhores cristãos, melhores irmãos. E, Pai Celestial, para te adorar com toda nossa alma, nosso entendimento, nosso corpo, para que nós possamos ser sempre cartas vivas escritas pelo Senhor e possamos ser sempre um testemunho de adoração a Ti, ó Pai. Nós te agradecemos todos os favores que o Senhor fez em nosso benefício quando nós não merecíamos. Cuida de todos nós nesta tarde e especialmente eu peço em meu favor para que eu possa desempenhar de acordo com a tua vontade perfeita. Abençoa todos quantos já estão aqui e os que ainda hão de chegar. E também o pregador desta tarde e noite e também os cânticos de adoração que serão já entoados a teu nome. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Preciosos irmãos, podeis sentar. Então, nós estamos, o tema hoje é a sequência daqueles ali, mas para não ficar A, B, C, então, o tema verdadeiramente agora hoje é predestinação e eleição. Amém? Eu começo lendo uma coisa que eu achei importante que o irmão Branda falou. Ele disse, não há nenhuma igreja santa, nem povo santo. É o Espírito Santo no povo que faz a santidade. E é verdade, ninguém é santo, ninguém é perfeito. São Paulo já disse aquilo, né? Que quando a gente diz São Paulo, não é São Paulo, foi Jesus Cristo que mandou São Paulo dizer. Então, quem faz a diferença, quem dá a santidade é o Espírito Santo. Não é a santidade, não é a Santa Igreja ou o povo santo. É o Espírito Santo na igreja. Amém? Glórias a Deus. Então, meus amados, nós sabemos que na história da redenção, conhecemos poucos o que aconteceu antes da fundação do mundo.
Sabemos apenas que Cristo sofreu e morreu, não é verdade? Então ele fez aquele sacrifício de morrer, o Cordeiro de Deus. Mas quando veio, tudo já estava delineado, nada acrescentou de novo e também nada diminuiu. Eu gosto quando o pastor César diz assim, não vai entrar nenhum a mais e também não vai ficar nenhum de menos. A conta certa. No número que fora totalmente capitulado, orientado, firmado e escrito com aquela pena de ouro do Senhor Jesus Cristo, só um que escaparia da graça. E você já sabe quem é. É o Judas Iscariotes. Por que só um que escapou? Porque ele não foi chamado justamente por ele ser chamado. Se ele não fosse chamado, não seria dado como que perdeu a graça. Ele tinha que ser chamado, mesmo sabendo que ele iria ser um traidor. Porque, eu já disse isso, não sei se a semana passada eu falei, você pode ter um inimigo e que ele não é seu traidor, ele é seu inimigo declarado. Agora, quando você tem um irmão, quando você tem um companheiro de trabalho, ou na igreja, ou em qualquer lugar, e que aquele companheiro é falso, então ele é traidor. Porque o traidor é aquele que trai o seu povo, é aquele que trai a sua causa, é aquele que trai o seu companheiro. E então, veja só, e tem muitas predestinações. Não é que Deus disse, você vai ter que fazer o mal. É que Deus viu toda a nossa tendência. Ele viu tanto o nosso mal, que Ele decretou, eu vou abreviar os dias. Se Ele não abreviasse, nenhuma carne se salvaria. Por isso que Ele abreviou. E, para não ficar comprido, eu vou passar para outro. Mas eu assisti um programa de físico, esses homens que estudam os astros, que eles fizeram todo o cálculo de probabilidade. E ele disse, se o planeta durar tantos anos, foi dizendo, vai chegar o tempo que haverá um derretimento de gelo tão tremendo que inundará a terra toda e mataria as pessoas. Ele disse até qual era o país que suportaria mais pela sua latitude, mas mesmo assim iria se gastar muito para fazer um muro altíssimo para proteger, e mesmo assim um dia ruiria e acabaria com todo mundo. Mas só que isso não vai acontecer, porque muito e muito antes o mundo já terá se acabado e estaremos morando em uma nova terra. Amém? Então, justo, também Deus prometeu isso, não acabaria mais o mundo com água. Então, o que acontece, gente? O primeiro sinal das coisas que foram predestinadas foi a queda de Adão e Eva. Deus fez Adão, e o profeta de Deus disse que Deus tirou Eva de Adão, já porque a criação original de Deus não poderia pecar. Então, por isso que Deus tirou, Eva foi um subproduto. E o que acontece? E também para que no futuro fosse dito que toda a carne veio de uma só carne, que foi Adão. Então, mesmo Eva tendo dado a luz a Caim, mas a sua carne também ajudou na formação do corpo de Caim. Só que a parte espiritual foi o inimigo, que nós já vimos, o pastor tem pregado tudinho, e nós já vimos na semana passada que aquele camarada jamais ele poderia se arrepender. Ali foi uma espécie de força de expressão que Deus quis fazer, ou então Deus já estava mostrando a ele, falando no espírito dele, eu sei que tu estás aí dentro, e se tu fizeres o bem, não teria aceitação para ti. Outra coisa que reforça, além de ter dado aqueles exemplos, de que Deus não iria fazer o mundo voltar depois de mais de 20 anos, né? Caim já era um homem feito, talvez uns 25, 30,
Aí Deus ia desmanchar tudo aquilo, como é que diz, os desertos que foram criados, que foram feitos, transformados Éden em parte de deserto, os espinhais que cresceram, as bestas que não podia ver um animal de passar que ela destruía. Tanto é que Davi profetizou, Isaías, que haveria no milênio as crianças tangendo as feras com as mãos, porque não iria mais ter aquele negócio, iria voltar o Éden, só que agora muito mais santificado do que no primeiro Éden. Por quê? Porque ali não haveria mais chance de alguém cair, de alguém pecar. Então o que acontece? Aí quebrou o pacto. Quando quebrou o pacto com Adão, né, e Eva, nós já sabemos a história. Então foi a vez de Abraão. Foi tirado Abraão do meio dos gentios, morava em Ur dos caldeus, adoradores de ídolos, etc. Mas Deus conhecia e disse: esse camarada aqui é aquela águia que nasce no ninho de galinha. Ele está no meio do povo dele assim, mas ele é um homem de muita fé, que eu conheço ele. Então ele chamou Abraão. Tanto é que Abraão não vivia nem falando com Deus, essas coisas assim. Mas se falasse, era deuses que são deuses, não deuses, são deuses dos demônios mesmo. Mas quando Deus chamou, ele não pensou duas vezes. Pegou, arrumou seu gado, a sua esposa e saiu atrás de uma terra que emanaria leite e mel, mas que ele não sabia nada sobre essa terra, só sabia que era uma cidade feita por mãos, não de homem. E assim a gente conhece a história de Abraão, que ele fez um erro muito grande. Ele mentiu e iria dar sua esposa para que fosse utilizada pelo rei. Mas ele não disse que era a irmã dele, mas na realidade a irmã dele não, isso não vale para Deus. É a mesma coisa que o irmão Branda saiu de casa, foi para o quintal e diga que eu não estou em casa. Aquilo serviu para Deus? Não, você está na sua casa. Pior ainda é que você sair para enganar. Aí aquele negócio, o pastor sempre prega. Quando você comete um pecado, vem outro, depois vem outro, depois vem outro. E se você não tiver cuidado, você estará com 10, 7 demônios ou mais, cada um com sua função. Né? E a gente também sabe a história que aconteceu com o irmão Breno. Então, já lá no Éden, Jesus Cristo anunciou que a semente da mulher pisaria na semente do diabo, né? E que descende de uma, porque Eva descendeu de Adão. É o Espírito. A única diferença é o Espírito, porque a carne tudo é mal. Nós não somos melhores do que ninguém. Pronto, vou dar um exemplo curto, que não deve nem estar falando nisso, mas para dar um exemplo que aconteceu ultimamente. Ninguém aqui é melhor do que Lázaro. E outra coisa, viu, até o irmão falou, o pastor César falou, que para ninguém ficar se vangloriando, porque aquilo ali foi puramente Satanás que dominou ele. Né? Satanás dominou ele. Eu me lembro da minha irmã, Zezé. Eu gosto muito do meu povo, da minha família, graças a Deus, somos unidos. Mas aquela moça que chamou o namorado e matou o pai e a mãe, e estava todo mundo desejando, se eu pegasse aquela mulher, eu matava logo. Aí eu me lembro que a minha irmã disse assim: gente, a gente deve pedir a Deus que perdoe essas pessoas, porque não foi ela, que foi o diabo que tomou conta dela. Não é verdade? Agora, como o irmão Branda disse, se você gostar daquele espírito, ele não sai de você. Mas se você começar a se arrepender e clamar a Deus: Senhor, não queria fazer isto, então Deus dá a libertação. Amém? Porque a predestinação, Deus viu, ele vai se arrepender.
ele vai pedir perdão, ele vai ter muitos escorregos na vida, mas a mente dele está focada em pedir misericórdia. Amém? Então, ele, parece que eu estou vendo, com aquela pedra de ouro, ei, Caleb. Então ele pegou, virou a página e aprovado. Então ninguém tinha condições de ser aprovado. Deus mandou Paulo dizer, porque não há nenhum só que faça o bem, não há um que preste. Ele cerrou a todos debaixo do mal, da maldade, de tudo. Todos ficaram encerrados ali. Nenhum de nós escapamos. Ele fez isso para daí em diante ele usar de misericórdia para nós. Ou seja, ninguém, nem pastor César, nem outros pastores, ninguém, nem o irmão Branda, ninguém pode dizer, eu sou salvo pelo meu esforço, pelo sacrifício. Nada disso valeria. Significava dizer que você estava entrando no céu por seu mérito. E São Paulo diz, tem que ser pela graça, porque se não for pela graça, já não é, como é que diz, graça inaudita, graça dada por Deus, é o seu mérito, e ninguém entrará ali pelo seu próprio mérito. Deus quer que obremos a fé, através das obras e tudo, agradecemos a Ele, aguentemos o sofrimento, mas entrar no céu, só entra quem é santo, e só é santo, o irmão Brando disse aqui, né, no início, aquele que Deus o fez santo, não é? Tanto é que aquele que antes conheceu, a ele chamou, ao que chamou, ele justificou, ao que justificou, ele glorificou, não é verdade? E saiu assim, mudando cada vez mais, colocando mais bênçãos na vida daquela pessoa, porque ele conheceu. Tanto é que ele diz também, que quem é santo, santifica ainda mais, para aquele que se sente debaixo de uma sombra e diga, olha, eu já estou salvo, os outros que se virem. Um cristão não age assim. Se vocês virem qualquer pastor, seja de mensagem, seja o que for, eu já estou tranquilo, vocês que não querem não que se virem. Isto não pode ser uma expressão de quem é cristão, porque Deus ama perdoar. Olha, alguém fez um mal muito grande contra um irmão. Aí Deus pode olhar de lá de cima e dizer, eu vou pegar aquele camarada. Mas ele não pega, porque o irmão que sofreu mal, disse, Senhor Jesus Cristo, eu já perdoei ele. Perdoa ele, que eu já perdoei ele, Senhor. Tenha misericórdia dele. Porque eu tenho pecado também, e eu agradeço a tua misericórdia. Perdoai as nossas dívidas, assim como se do mesmo modo que perdoamos a quem nos tem devido, ofendido. Então Deus ama perdoar, né? Como eu vou condenar uma pessoa que um servo meu pediu para perdoar? Por isso que na cruz, quando ele olhou, ele viu aquela multidão, tudo destinado ao inferno. E ele, a última oração que ele fez foi, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Amém? Então, meus amados, é hora de todos nós sabermos, olha, pode ter nessa igreja, em qualquer igreja, o melhor cantor, ele não é nada, se ele não for humilde. O melhor pregador, ele não é nada se ele não for humilde, que quem sabe é Deus. Você pode dizer, que mensagem eloquente, ou que cada hino tremendo, mas se o coração daquele camarada for egoísta, for dizer para ele que ele é melhor, ele está sendo o pior. Porque se ele se humilhar, tem perdão para ele. Mas se ele continuar assim, pode ser pregador, cantor, tocador, violonista, pode ser o que for, se ele se achar que é o melhor, ele está no lugar daquele fariseu. Gente, vamos ver, quem diz aqui pertinho, porque o som não pega quando faz. Quantas vezes aquele fariseu jejuava por semana? Quantas?
3 vezes. E dízimo. Ele dava dízimo de tudo que tinha, orava todo dia, 3 vezes ou mais ao dia. Então ele era um super santo, ou seja, ele era um crente que é difícil de encontrar aqui. Eu mesmo jejum toda semana pela graça de Deus. Só teve um dia que eu não tive condições mesmo, mas o jejum. O camarada jejuava 3 por semana. Ele, tudo que possuía dava o dízimo. Nós devemos dar o dízimo, mas tem hora que a gente até esquece. Recebeu um dinheiro de alguém que queria nos ajudar, aí a gente tem que se lembrar para dar o dízimo. Ele dava o dízimo de tudo. Quando ele achava que estava todo pronto, todo santarrão, que seria capaz até de Jesus chegar e dizer: eu vou te elogiar, meu servo, tu és tremendo. Ele olhou para aquele irmãozinho, aí disse: eu não sou como esse pecador aí. Ó, a tesoura de Jesus, ó, cortado. Então, se tiver um assim, se não for humilde, ele peça perdão a Deus, porque o quadro é pior do que aquele que está se arrastando, porque ele já achou que era digno de entrar na glória celestial. O pastor até já falou isso aqui, o pastor César. Disse que tem pessoas que depois que recebem o elogio, trancou a porta do elogio e disse: nada mais me abala. E quanto que a gente tanto pode glorificar a Deus pelos elogios, como pedir a Deus misericórdia pelas críticas, pelo que nós falhamos. Certo? Eu mesmo, graças a Deus, eu não tenho nada contra irmão nenhum aqui. Inclusive o pastor César disse para mim uma vez: teve um irmão aí que pediu para eu tirar você, entendeu? Mas graças a Deus, muitos irmãos me apoiam e oram por mim. É verdade ou não é? Então vamos agradecer a Deus por esse pobre digno de um fã. Glórias a Deus. Se eu vier saber quem era esse irmão, não ia ficar nada indiferente. Eu iria procurar fazer um jeitinho de ele mudar de ideia. Porque o irmão Branda se encontrou com um pastor, não sei se era batista ou era presbiteriano, que na cara do irmão Branda disse: o senhor é um demônio, o senhor faz aquilo outro. Aí o irmão Branda, na maior calma: o que, meu irmão, eu sou um demônio? Olha, eu batizo como a Bíblia ensinou, eu amo a todos meus irmãos. Quando o irmão Branda, naquela calma, naquela cuidado assim, aí foi a mulher sendo, Satanás não aguentou, saiu do homem, só na conversa do irmão Branda, o Satanás saiu daquele homem, ele tornou-se: irmão Branda, eu vejo que o Senhor tem o Espírito Santo. Aí ele disse: está vendo? Nesse instante você está reconhecendo que eu tenho o demônio, agora você está reconhecendo que eu tenho o Espírito Santo. Mas você que é jovem tem que estar feito Caleb e tantos outros aí. Ele pecou contra quem? Hein? Mas tem um nome. Deus é isso, mas tem um nomezinho particular. Contra Jesus? Também, Jesus, mas Jesus já tinha divertido. Contra quem ele pecou? Contra o Espírito Santo. E a palavra de Jesus volta atrás. Ele diz: quem pecar contra o Filho do Homem será perdoado. Ou seja, nesta missão que eu estou, pode haver perdão para ele. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão para ele, nem neste século, nem do vindouro. O Satanás tinha saído dele e ele elogiou o irmão Brana. Mas com uma semana depois, ele pulou do terceiro ou foi quinto andar de um hospital, que ele estava lá internado como louco. É por isso que Tiago é muito inteligente. Disse: não fale daquilo que você não conhece. Aí o irmão Brana disse: não imite essas coisas que eles fazem de línguas, não. Não imite não, porque pode não ser do agrado de Deus. Aí, foi Tiago que disse que o anjo Miguel, descendo do céu, já tinha derrotado Satanás, que a Bíblia chamou o príncipe da Pérsia, né?
e querendo matar o Espírito descer para acalentar Daniel. Aí ele disse: Deus te repreenda, Satanás. Certo? E também teve um quadro aí, não sei se foi esse mesmo que eu estou trocando, que queriam disputar, queria achar o corpo de Moisés. Sim, aí Jesus foi semelhante a Moisés. Aí os tempos passaram, então foi anunciado em Isaías 7,14, que ele seria chamado Emanuel. Depois, Isaías 9,6, aonde foi dado os títulos que ele teria, porque ele já tinha Jeová e tantos outros títulos, mas o título de Pai, de Filho e do Espírito Santo. Cercaram das funções que ele teria. Então está lá em Isaías 9,6, e já mostrava que tudo estava nas costas do Senhor Jesus Cristo, porque mesmo quando mostrou os outros títulos dele, mas disse que o reino estava sobre os seus ombros. Ou seja, esse menino, esse garoto que iria crescer, cujo nome é glórias a Deus, vamos dizer mais alto, cujo nome é Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma palma para o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Antes de falar nos outros títulos, ele já disse, e o poder, né, a responsabilidade estava sobre seus ombros. Mas o tempo foi passando, chegou Isaías 44 a 46 por ali, não, 43 em diante, até 44, uns quatro capítulos de Isaías, que só falavam que Deus é único, Deus é verdadeiro, antes de Deus ninguém, depois de Deus mais nenhum existiu, porque Deus é um só, Ele foi quem fez a terra, tudo. Mas lá na frente também, lá em 40, Isaías disse, Ele que coloca todo o universo na palma da mão, toda a terra, e tudo é menos que nada, é uma poeira. Quem assistiu aquele negócio da chamada do cosmos, quem assistiu aquilo, vai ver que aquilo parece até uma pregação evangélica. Aqueles homens desmentiram Carl Sagan e outro mais, e o macaco, o Deus dele é um macaco, mas tem Carl Sagan e tem um outro, parece que é Gestron, que disse, eu sou agnóstico, eu não posso aceitar que existe Deus. Disse mesmo assim, mas eu pesquisei tudo, inclusive fui aos píncaros, os píncaros dos estudos de todos os meus colegas, que até muitos já estão mortos, e ninguém achou a maneira da origem da vida. Não foi nada por acaso. Tem um construtor do universo, só que eu não aceito, porque eu não posso aceitar que foi, o nome dele é Deus, mas que tem. Aí ele disse, e enquanto eu estiver vivendo aqui, eu não vou conhecer. Ele profetizou a vida dele mesmo, e tenho certeza que enquanto eu estiver em vida, eu não vou conhecer. E realmente ele deve estar conhecendo lá do outro lado, está na mão de Deus. O homem macaco vai ser que se explicar. E eu chamei ele de macaco, ele defendeu tanto como veio do macaco. Pode olhar para Charles Darwin. Ele tem uma cara de macaco. Pode ver. Aquele negócio assim bem alto. O contorno dos olhos dele, da face geral, é de um macaco. Charles Darwin. Que mostrou que naqueles gases do dia foi misturando, nasceu um macacão bem comprido com rabão, e depois veio as coisas, destruíram o mundo, ele caiu, se transformou em gases, quando transformou em gases, ali foi produzido vários tipos de animais. Isto é loucura, se eu disser a vocês que 99% das universidades creem atrás do que Charles Darwin afirmou. E não só isto, eu vou dizer uma palavra dura, mas eu vou dizer, porque nós somos chamados de miseráveis quando pecamos. O miserável Papa
disse: eu prefiro a lei da evolução de Charles Darwin do que eu prefiro a lei da evolução ao que fala na Bíblia. Disse mesmo assim o Papa, descaradamente. Quer dizer, se ele diz que prefere Darwin, a Bíblia, em outras palavras, a Bíblia tem erros. Né? Ainda disse mais assim: eu não creio em Deus mágico, não. E tal dia fez isso, tal dia fez isso, mesmo assim. Creio na teoria da evolução. Pessoas vindo de animais mortos, de células que se juntaram e formaram. Aí formou um homem com inteligência, com fala, com raciocínio, podendo criar tudo ali. Olha, teve um homem católico, um escritor, que eu muito admiro ele, foi Suassuna, morreu há uns poucos anos atrás. A turma gostava de conversar com ele, que ele naquela palavra simples, mas ele respeitava a Deus. Ele pegou um pegador e disse: pegue o macaco mais sabido que você tiver e ponha um pegador desse na mão dele e bota todo o material só para ele montar esse pegador. E por que não diz: olha, na África, em tal lugar, foi encontrado uma família de macacos e que teve filhos humanos? Mas, desculpe, dizem isto, e pior, não está no povinho não, está nos grandes professores. Uma professora disse a mim que preferia, veja só, preferia a teoria de Charles Darwin do que a Bíblia. Preferia Charles Darwin à Bíblia Sagrada. Aí mais tarde, bem, homem macaco, tudinho. Disse também que, em relação ao espírita, diz: eu li a Bíblia Catecista e ela é muito boa. Eu pergunto a vocês: você chamaria a Bíblia Catecista de boa? Ou chamaria de condenada endemoniada? Eu dei muita elogio a Jesus, porque ele só fala naquele negócio de dar esmola, dar esmola, dar esmola. Ele omite o sangue, você não vai ser salvo. Veja só, nós sofremos e temos que lutar para Deus libertar daquela, para a gente preparar para outra, porque no mundo teremos aflições. O espírita, enquanto ele está no raciocínio dele, ele está pensando: o que foi que eu fiz lá na outra encarnação? Eu sei que lá, porque eu estou sofrendo agora, eu sei que eu sofri na outra. Eu não me lembro, mas eu sei que eu fiz na outra encarnação, eu fui muito bem, agora estou pagando. Vê, se você foi muito bem lá, passa mal aqui. Se você fez um mal lá, paga aqui. Aí vai nascer depois, não sei quantos mil anos, vai nascer uma criança para ela ir purificando. Até eu perguntei para o camarada: então me mostra o homem purificado. Se Deus não criou mais pessoas, então mostra o homem purificado, porque a terra está cheia. Se você diz que não são pessoas neonatas, não são pessoas neonatas, são pessoas, como é que diz? Reencarnadas. Então, veja só, e essas coisas, olha, a pessoa elogia uma Bíblia que diz isso. O sumo pontífice da Igreja Católica era para os católicos não querer nem ver falar deste nome, até na hora que fosse dar uma papinha à sua criança, e a criança dissesse: é baba, mamãe. É não, meu filho, é um mingau mais grosso, mas não fale deste nome, não. É verdade. Fala de Papa não, esse aqui no outro. Ele vai para a escola e vai falar no Papa. O Papa é bom, porque o homem me dá cada Papa gostosa. Então o Papa é bom. E Deus tenha misericórdia dele. Está vendo? É isso aí, meus irmãos. Então, olha, tem tantas coisas que o tempo não daria. Mas, vamos ver alguma coisinha aqui que eu botei. Veja, eu falei em Eva e Adão, falei até em Abraão. Agora veja. A predestinação dos profetas
a gente sabe que todos anunciaram Jesus Cristo, viu? Mas teve aquele, quanto mais o tempo passava, eles se aproximavam. Quando começou a se aproximar muito, foi a partir de Zacarias. Zacarias foi um profeta que anunciou, e então Zacarias anunciou que no tempo da tarde haveria luz. E ainda disse, será um dia conhecido do Senhor, versículo 6. Nem dia nem noite será. No 7. Mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. E lembremos de uma coisa, que Jesus veio, Isaías diz, Isaías foi o profeta messiânico por excelência. A Isaías diz mesmo assim, que aqueles que habitavam na sombra da morte, né? Os pobres do Deus. Aquele negócio de João. Aquele caso de João, quando João mandou perguntar, presta atenção, se não foi Jesus Cristo, não quis dar explicação. Ele disse, eu vou dizer o que é que eu teria que fazer. Ele disse, diga lá a João, que os coxos são curados, os cegos. Começou a dizer, disse, e que o evangelho é anunciado aos pobres. Ele diz tudo aquilo que Isaías disse que ele faria, para que João conhecesse se é o verdadeiro. Ele não disse, João, sou eu, diga que eu sou eu. Não, ele diga a João isto, porque João era a voz do que clama no deserto. E depois elogiou e disse, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Não é isto? Mas mais adiante ele disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém? E eu vos digo que Elias já veio se referindo a João. Então, aí Zacarias fala, aí depois sai Zacarias, Malaquias, eu estou terminando já. Aí quando passa para Malaquias diz, quem se lembra agora para não ter que ler? Que diz assim, Malaquias 4, 5, 6. Esse que eu vos envio, o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, né? Para que eu não fira a terra com maldição. E converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então ele agora estava anunciando. O irmão Brando, veja se é coincidência, veja se não é. O que é que o irmão Brando tem na cabeça? A luz faz o quê? Brilha, clareia. Então nós estávamos na era da negritude, porque o Papa fazia o que queria. O evangelho também estava na mão do Papa, fazendo o que o Papa queria. Aí Zacarias diz, no tempo da tarde haverá luz. Glórias a Deus. No tempo da tarde, no tempo da escuridão, no tempo da ignorância, no tempo que vão pensar que venceram todos nós, haverá a luz do evangelho. E esta luz veio para cumprir Apocalipse 10:7, que o segredo de Deus seria revelado, e muito mais coisas que nós conhecemos, irmão, que não dá mais para continuar, porque o relógio disse, é hora de parar. Mas tudo tem que ser da vontade de Deus. Que Deus vos abençoe, igreja do Deus vivo. Deus vos abençoe gloriosamente. Amém e aleluia.